Olá, Bob, tudo bem? Olá, Paulo. Tudo certo? Bom dia. Bom tê-lo aqui, bom revê-lo. Agradeço imensamente o convite, a oportunidade para estar aqui contigo, com os telespectadores, para conversar sobre coaching e principalmente sobre o que é o coaching ontológico e o que ele pode trazer de resultado na vida das pessoas e das organizações. Bom, você começou, na verdade, você trabalhava com consultoria, com palestras, né? Já vi você em congresso de RH, dando palestras, trabalhamos juntos na desenvolvimento de liderança. E aí, como várias pessoas como eu também, fomos para a área de coaching, né? Porque na verdade se fazia um pouco, mas não se tinha um método para fazer isso. E você partiu para o coaching, mas depois foi para o coaching ontológico. Conta um pouquinho para a gente, por que você escolheu o coaching, o que você trabalha nesse sentido, né? Tá para a gente. Na verdade, Paulo, eu tenho uma leitura de que o coaching ele, obviamente, com uma outra configuração, ele acaba sendo ali uma transformação de um processo que muitas vezes faziam programas de desenvolvimento nas organizações e as pessoas não tinham um acompanhamento individual. Ou se tinham um trabalho de orientação, mas não tinham um trabalho de acompanhamento de processo de conteúdo nas organizações. E eu vejo o coaching como um instrumento, um recurso que veio suprir essa necessidade do desenvolvimento e acompanhamento individual dos profissionais, que muitas vezes numa sala de desenvolvimento, com 20 e poucas pessoas, trabalhavam conteúdo, mas ok, como que eu transformo e eu coloco em prática isso que eu aprendi a desenvolver, lidando com as minhas dificuldades pessoais, porque a questão, uma coisa é conteúdo, outra coisa é como esse conteúdo se introjeta na pessoa e se desenvolve. Então, na verdade, esse processo do coaching, eu vejo que ele veio suprir esse espaço, essa lacuna na necessidade. E daí acabou se ampliando para outras áreas. Então, hoje você tem o coaching de vida, o coaching executivo, o coaching esportivo, o coaching de nutrição que algumas pessoas trabalham. Então, existem profissionais que acabam se especializando em algumas categorias de desenvolvimento, mas na verdade o processo de coaching ele é um só, né? Até pela própria origem da palavra coach, que é muito interessante, que coach, a palavra coach vem, ou a gente escuta muito como treinador, mas na verdade era uma carruagem aí do século XVII que transportava pessoas. E o profissional coach, num processo de coach, é isso, ele auxilia uma pessoa nesse seu processo de caminhada, de se transportar de um ponto para outro ponto. Aliás, eu já ia perguntar o que é coach para você já explicou para a gente. Quer dizer, essa analogia é bem legal, quer dizer, analogia, na verdade, da origem da palavra, traz muito bem, porque até hoje a gente não consegue traduzir para o português como uma expressão só, né? Porque se falam de treinador e fica uma coisa tão estranha, né? E que na verdade não é, né? O coach, o profissional coach não é um treinador, porque ele não treina, ele não habilita, ele não qualifica ninguém. Por mais que às vezes, como você falou, nutrição e tal, às vezes é um especialista naquela área que vai ser um coach naquele sentido, é porque ele conhece a área, mas não porque ele vai ensinar a pessoa especificamente, capacitá-la em nutrição. Perfeito. É um bom exemplo até para ilustrar isso aí que você está falando, é o coach executivo dentro da organização. Eu trabalho com executivos de finanças, executivos de marketing, executivos de operações, que são áreas que eu posso ter alguma informação, algum conhecimento, mas eu não domino. Eu não dominando, eu vou ter que auxiliar essa pessoa a encontrar resultados e transformações dentro da sua ação naquela área que ele trabalha, mas eu não preciso entender do assunto, então eu não preciso ser um treinador para poder executar isso. Daí eu vejo que há uma certa confusão no mercado, talvez até pela origem da palavra em inglês, porque coaching em inglês é treinador. Na verdade, Paulo, quando eu comecei meus estudos de coaching, minha formação e onde a gente pode se encontrar, é uma linha de coaching que a gente fala que é coaching de resultado, coach por resultado. E não quer dizer que o coach ontológico também não trabalha com resultado. A palavra ontologia, que talvez fique mais fácil até dizer de onde vem a origem da palavra, ontologia quer dizer estudo do ser.
né? Onto, estudo e logia, estudo e onto quer dizer ser. Então, a questão de começar a enxergar o ser como um todo e não só como uma pessoa que tem um resultado. E ao estudar o coaching ontológico, eu percebi que tem um diferencial muito grande em relação às demais escolas de coaching. Esse diferencial, para mim, ele vai no seguinte: a maior parte das escolas de coaching trabalha, ok, a pessoa tem um resultado, o indivíduo está aqui, o que ele vai fazer para alcançar esse resultado? Qual é o movimento que ele vai estar executando? Muito bem. No processo da ontologia, o que a gente trabalha é que indivíduo você é, que indivíduo você quer ser para poder chegar a um determinado resultado. Porque o resultado é uma consequência de uma ação individual. Então a gente trabalha o indivíduo dentro do processo e não o processo no indivíduo. A analogia que eu faço é exatamente essa daí. Tanto que é algo interessante que no processo do coaching ontológico, né, eu vou usar um triângulo aqui como uma metáfora, na maior parte dos estudos que a gente acaba fazendo de coaching, a gente trabalha muito a questão, ok, bom, que ações, que tarefa que você vai executar enquanto indivíduo para chegar num determinado resultado. Isso é o que está na ponta de um triângulo do iceberg. Ok, a questão é a tarefa, são as ações, são tudo. Só que dentro de um contexto mais amplo, essa tarefa ela está inserida em questões que interferem comigo enquanto indivíduo e interferem comigo nas relações interpessoais. Muitas vezes se trabalha só a tarefa e essa base não é trabalhada. Quando se começa a trabalhar as questões individuais e as questões das relações interpessoais, aí sim é que eu tenho um processo de transformação que me leva a ter um resultado, uma ação, uma tarefa diferenciada. E aí você fala de transformar a essência. A essência, com toda certeza. A definição que a gente dá para coaching ontológico é um processo de aprendizagem transformacional. E por que aprendizagem? Porque, na verdade, eu tenho que aprender como eu atuo, identificar o que eu desejo, a partir dessa identificação do que eu desejo, que transformações eu vou fazer em mim para alcançar esse processo, que transformação. E a transformação ela tem dois olhares, a gente aprende a questão da transformação, que é só como transformar na ação. Mas é na ação do processo de aprender e de perceber o quanto isso daí impacta com as minhas questões emocionais. Então ele é um coach que ele vai numa profundidade de autoconhecimento e de autopercepção muito grande, muito clara. A grande vantagem que tem, Paulo, que eu falo que para mim, se você me perguntasse, você não me perguntou, mas eu mesmo me pergunto, né, qual que seria o grande diferencial do coaching ontológico? É que a gente vai buscar o impacto das emoções nas ações. A palavra emoção, ela tem uma origem do latim, que quer dizer mover, né? A emoção é o que nos move, é o que nos motiva, é o que nos leva a mover. E a questão é quando você começa a entrar nas questões emocionais, não para trabalhar as questões emocionais, porque trabalhar as questões emocionais é o trabalho terapêutico, mas identificar o que aquela emoção causa no seu processo de ação. Então vou supor aí que eu tenho medo de dirigir. Ok. Medo é uma emoção. Primeiro que é básica, que bom que eu tenho medo, porque é altamente saudável. Mas ok, mas isso me impede de ter uma determinada ação. Não adianta eu entrar numa autoescola, ou se eu tenho medo de nadar, não adianta eu ir tentar entrar na água. Não entra, porque a ação de nadar, a ação de dirigir,
todo um mecanismo, uma coisa prática, fica travada por uma questão emocional. Agora, se a pessoa ela começa a identificar que ela tem um processo emocional por detrás disso daí, ela começa a identificar o que te paralisa quando você vai dirigir, o que te paralisa quando você entra na água, o que de pior pode acontecer com você dirigir, o que de pior pode acontecer se você entrar na água. Ok, o que você pode fazer de ações para minimizar ou evitar isso daí? Então a pessoa ela começa a ter um outro grau de consciência, de autopercepção e de transformação. E eu estou pegando exemplos assim, que são comuns, dirigir, nadar, algo que acontece. Mas dentro de uma organização, um indivíduo que ocupa uma posição de liderança, um executivo. Você sabe que uma das maiores dificuldades que os executivos têm é de assumir os seus medos?